Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 83. Temos sempre lido esse salmo para nos dar um embasamento maior daquilo que temos falado nesses dias aqui. Inclusive, aproveito para falar para vocês que hoje é a penúltima ministração sobre esse tema. Semana que vem nós vamos concluir, tá? Como disse já a vocês, não quero e nem não há pretensão alguma de querer dizer a você que nós esgotamos. Pelo contrário, talvez nós começamos a arranhar a superfície daquilo que Deus quer falar conosco sobre esses assuntos referentes aos inimigos da nossa fé. Então vamos lá. Salmo 83. Nós vamos ler a partir do verso 2. Porque teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra teu povo e conspiram contra os teus protegidos, né? Aqui, o verso 3 está falando de nós, que somos o povo de Deus e protegidos do Senhor. O verso 4, disseram: vinde e desarraiguemos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Hoje nós somos a Israel celestial. Porque unanimemente se coluiaram, aliaram-se contra ti, ou seja, fizeram um acordo entre eles, contra o povo de Deus. Verso 6, as tendas de Edom, os ismaelitas de Moabe e os agarenos de Gebal, de Amon, de Amaleque, da Filístia, com os moradores de Tiro. Verso 8, também a Síria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Até aqui, queridos. Então, nós falamos sobre alguns inimigos e buscamos localizar aqui no Salmo 83 pelo nome de alguns daqueles povos que no Velho Testamento desafiaram o povo de Deus, se colocaram contra o povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais um, que aqui no Salmo 83 também nós localizamos, no verso 8, também a Síria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Vocês lembram quem foram os filhos de Ló? Os descendentes de Ló, tem alguma tradição que fala os descendentes de Ló, né? Os descendentes de Ló foram os filhos da filha mais velha e da filha mais nova de Ló, que tiveram uma relação incestuosa com o pai, e deles vieram os moabitas e os amonitas, né? Nós falamos aqui sobre, se não me engano, sobre os amonitas, né? Então, e aqui fala no verso 8 que a Síria se ligou a eles, e todos eles juntos fizeram um acordo para tentar destruir Israel. E nós temos falado, essas coisas não mudaram. Não, os povos aqui que a Bíblia relata, a maioria deles são extintos, eles não existem mais. Mas o espírito que atuava por trás deles continua atuando hoje, buscando destruir o povo de Deus, que hoje é a igreja. Então, por isso que nós trazemos essa palavra do Salmo 83 para nos dar um embasamento daquilo que nós temos falado. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos aqui para iniciarmos. 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos falar um pouco hoje sobre esse adversário de Israel no Velho Testamento, que hoje se posiciona também para tentar roubar nossa fé. O mesmo espírito que atuava por trás dos assírios, hoje também, no nosso dia a dia, e nós vamos ver daqui a pouco, você vai identificar provavelmente na sua vida alguns ataques que você já sofreu e como nós podemos identificá-los e como podemos ter vitória de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. 2 Crônicas 32, nós vamos ler do verso 1 ao verso 22. Certo? Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa hoje. Diz assim, vamos orar. Senhor, a Tua palavra está aqui, a Tua palavra é santa, poderosa, como o pastor Heraldo orou aqui no início, ela pode nos libertar, nos curar, nos proteger,
nos edificar, nos transformar, e nós queremos nos expor a ela. Espírito Santo, venha nessa noite, traga vida a essa palavra nos nossos corações, que não seja apenas um discurso, uma palestra, mas que seja o conhecimento revelado do Senhor dentro do nosso espírito, e que isso gere mudança na nossa vida, gere transformação na nossa vida, não apenas um conhecimento mental, mas um conhecimento espiritual em nós, para que produza frutos para a tua glória, no nome de Jesus, amém. 2 Crônicas 32, vamos lá, diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou conquistá-las. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, e se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias se empenhou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, levantou todo o muro por fora, fortificou Milô na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-o assim na praça da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque é maior o que está conosco. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Vamos repetir esse texto aqui, verso 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto sitiava Laques, com todas as suas tropas, Senaqueribe, rei da Síria, enviou servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais para que permanecer cercados em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias a morrer de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos dos seus altares e falou a Judá e a Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações livrar suas terras da minha mão? Qual de todos os seus deuses daquelas nações que meus pais destruíram pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus os livre da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nem um Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, muito menos o vosso Deus vos livrará da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Verso 17. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará seu povo da minha mão. Clamaram em alta voz, na língua dos judeus, contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são as obras das mãos dos homens. O rei Ezequias, porém, e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, e os príncipes e os chefes do arraial da Síria, e este voltou envergonhado para a sua terra, quando entrou na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Até aqui, queridos. Esse texto que nós lemos em Isaías, nós podemos encontrar também, para quem está anotando, em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, nós vamos encontrar lá praticamente a mesma história, mas com alguns detalhes diferentes. Também em Isaías, no capítulo 36, no capítulo 37, nós vamos encontrar também a mesma história,
com alguns detalhes diferentes. O que é importante hoje nós falarmos sobre os assírios, que foi esse povo que confrontou o povo de Deus naquela época, e hoje nós podemos tomar algumas lições de como eles atacaram e de como foram vencidos. Primeira coisa importante nós sabemos, de uma maneira histórica, esse povo assírio, ele tinha como capital aquela cidade, que eu creio que vocês já ouviram falar, que era Nínive, onde Jonas foi enviado, só que ele não quis ir. Lembra da história de Jonas? Foi parar na boca, ou no ventre, da baleia, né? Nínive era uma cidade terrível, também uma cidade que foi fundada pelo mesmo fundador da Torre de Babel, o tal Nimrod, que era descendente de Caim, lá de trás. Lembram disso? Vindo mais para frente, descendente de Cão, um dos filhos de Noé, né? Filho de Cão, né? Então, no mau sentido e literalmente. Mas o mesmo fundador da Torre de Babel, depois você pode ler lá em Gênesis, que foi da Babilônia, inclusive, foi Nimrod, foi o criador dessa cidade. Nínive, então era uma cidade terrível. Os assírios, eles eram conhecidos porque eles eram muito poderosos na guerra. Eles não tinham carros de ferro como os filisteus, que nós já falamos aqui, mas eles tinham tropas e mais tropas de soldados armados, muitos cavalos, eles eram muito fortes. Era uma nação que, depois da Babilônia, quase eles dominaram toda aquela região. Eles chegaram a ter um grande domínio lá, mas não se tornaram como a Babilônia foi. A Babilônia lá de trás de Nabucodonosor. Mas eles chegaram a dominar uma boa parte desse reino assírio. E chegaram a colocar o povo de Israel em diversos momentos de dificuldade. O que aconteceu é que depois dos assírios vieram os persas, e os persas depois dominaram, e aí o mais recente aí nós vemos o Império Romano, e o grego, etc. Mas então falamos aqui de um povo que foi poderosíssimo, uma grande potência naquela época. Lá em Isaías 37, 36 e 37, eu queria que você desse, marca aí onde nós lemos agora, mas vamos só dar um pulinho lá, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Isaías 37, onde também relata essa história. Uma coisa interessante, eu queria colocar para vocês aqui, nós vamos ler daqui a pouco também, mas só para introduzir, os assírios foram responsáveis por algo que até hoje, no meio dos judeus, é algo que continua havendo guerra. Vocês já ouviram aquela parábola de Jesus, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, se eu não me engano, em São João 4, né? Encontrou a mulher na fonte, aí a mulher começou a falar com ele, Jesus falou sobre os 5 maridos que ela tinha, depois Jesus falou sobre a adoração com ela. A Bíblia fala que os discípulos chegaram e falaram, mas você está conversando com uma samaritana? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, certo? Por que os judeus e os samaritanos não se davam bem? Uma das explicações teológicas, e a que eu creio, e que a Bíblia relata, e nós vamos passar de leve aqui, por isso, é o seguinte: esse império assírio, esse povo assírio, eles chegaram a dominar. Chegou um momento que Israel foi dividido, o povo judeu foi dividido em 10 tribos e 2, certo? 2 ficaram com a capital Jerusalém, que era a tribo de Judá, e a outra ficou, as outras 10 tribos. O reino do norte, como eles chamavam. E Samaria era a capital de Israel. Os assírios dominaram o reino do norte, daqui a pouco nós vamos ler, e levaram os judeus das 10 tribos escravizados. E quando eles levaram para a terra deles, eles dominaram também a terra desses judeus, e começou a haver uma grande mistura, porque eles eram conquistadores e tinham conquistado vários reinos. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Vários reinos ao redor. O que aconteceu, irmãos? Houve uma grande mistura daquele povo de Samaria com os povos pagãos que haviam sido conquistados pelos assírios. Era como um grande campo de concentração. Eles pegavam os prisioneiros, colocavam numa cidade e misturavam. Pegavam um pouco dos judeus, um pouco disso, daquilo, daquele reino, e jogavam tudo num lugar só. O que aconteceu? Os deuses foram se misturando. O Deus de Israel apenas ficou sendo mais um Deus ali. Então o povo de Samaria, aquele povo que foi escravizado pelos assírios, acabaram se contaminando com toda essa impureza dos deuses pagãos em volta. Um dos responsáveis por isso foi esse império assírio. Eles faziam isso para quê? Tirar a cultura de cada nação.
nós vamos ler provavelmente, mas tem um momento aqui, se eu não me engano, em Reis, 2 Reis, em que Deus enviou leões para matar algumas pessoas que estavam sendo escravizadas pelo Império Assírio. E aí o Senaqueribe, se eu não me engano, chegou e falou assim, traz um sacerdote lá de Israel para saber o que o Deus da terra dele quer, porque está enviando leão, está matando o povo aqui. Aí mandou um sacerdote lá ensinar o que o Deus de Israel queria. Só que acontece, chegou lá, tinha um monte de Deus, eles estavam adorando tudo quanto é Deus lá. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Mas entenda que os samaritanos foram contaminados. Por isso, quando chega lá no Novo Testamento, Jesus, conversando com a mulher samaritana, os discípulos falaram, peraí, você está conversando com esse povo contaminado. Esse povo aí foi escravizado pelos assírios. Eles abandonaram a lei. Eles abandonaram os decretos. Eles estão tudo misturado. Eles creem nisso, mas creem naquilo, creem naquilo, creem naquilo. Isso daí, eles eram judeus. Então, queridos, uma estratégia que nós vamos passar daqui a pouco, terrível desse povo. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui em Isaías, que eu pedi para você abrir, 37, 36 e 37, verso 36 e verso 37, diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000 deles. Enquanto se levantaram os restantes pela manhã cedo, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, voltando para Nínive, e lá ficou. Aqui foi um momento que Samaria já tinha sido dominada. O reino do norte já tinha sido dominado. E o povo assírio está querendo agora invadir o reino do sul, que era Judá. E mais uma tribo. A capital era Jerusalém. Eles queriam tomar Jerusalém. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Deus não permitiu. E Deus enviou um anjo só, queridos. Um anjo só. Por isso nós falamos aqui, o pastor, nos módulos atrás, falou sobre batalha espiritual. Nós estamos falando sobre um assunto que fala muito sobre essa questão de batalha e tal, mas, irmãos, nós precisamos ter uma coisa na nossa mente. Não precisa muita coisa. Deus nunca fez guerra com Satanás. Deus não precisa fazer guerra com Satanás e nem dá. Deus é criador, Satanás é uma criatura. Não tem chance alguma. A chance que Satanás tem é tentar nos destruir. Mas se nós estivermos no Senhor, ligados ao Senhor, vivendo com o Senhor, ele não tem chance alguma. Aqui, onde nós lemos Isaías, ele mandou um anjo só. 185.000 soldados assírios morreram. Anjo só, certo? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Um anjo. Então, o anjo que o Senhor enviou desde que quando nós nascemos de novo para cuidar de nós, eu acho que ele é suficientemente capaz. Amém? Aleluia. Então, toda a glória ao Senhor, toda a honra a Ele. Então, queridos, eu queria aqui, para nós entrarmos já nisso, ver algumas estratégias que esse império assírio usou e que hoje nós vamos localizar e com certeza você vai ver aí no seu dia a dia. Vamos para a 2 Crônicas, pode deixar marcado, 2 Crônicas 32, você já está marcadinho aí, né? Vamos voltar então, 2 Crônicas 32. Veja só, nós vamos ler o verso 9, 2 Crônicas 32, do verso 9 ao verso 16, olha só. Depois disso, enquanto sitiava Laquis com todas as suas tropas, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em quem confiais para que permanecerdes cercados em Jerusalém? Aqui, Samaria estava cercada pelas tropas assírias. Foi enviada agora uma notícia para o rei Ezequias. Porventura não vos incita Ezequias a morrer de fome e sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Vamos lá para o verso 16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. O verso 18. Clamaram em alta voz, na língua dos judeus, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizarem. Repita comigo isso: para atemorizarem e perturbarem, a fim de tomarem a cidade. Então, querido, qual que é a primeira estratégia que nós localizamos aqui nesse texto sobre esse império assírio? Vamos voltar um pouquinho. Eles estão sitiando a cidade de Samaria e agora eles querem invadir também Jerusalém. A primeira coisa que eles falam é mandar uma notícia, mandar uma mensagem. Primeiramente mandou
Se eu não me engano, em 2 Reis também diz que ele mandou o mensageiro. O mensageiro chegou lá e falou assim, ó, o rei Senaqueribe vai tomar essa cidade. Está vindo aí com o exército e tudo, vai destruir tudo e vai tomar conta de tudo. Para Ezequias, a notícia foi essa. E aí Ezequias se posicionou e disse, não, o Deus de Israel vai nos proteger. E aí ele começou a despejar um monte de coisa, falou, não, você está doido? Você não tem ouvido falar da gente? A gente já conquistou todas as nações em volta. Nenhum Deus aí das nações em volta conseguiu barrar a gente. Você acha que o seu Deus vai barrar a gente? Você acha, Ezequias, que o seu Deus vai conseguir impedir que a gente conquiste você? Nós vamos entrar e vamos destruir tudo. Então, primeira estratégia, intimidação. Intimidação. E uma palavrinha que eu acho legal, blefe. Não era mentira o que Senaqueribe ia fazer, mas a maneira com que ele lançou a palavra, dizendo que Deus não poderia salvá-los, foi um blefe. Foi um blefe. O que eu quero trazer para nós, irmãos? Muitas vezes nós recebemos esse tipo de intimação e blefe na nossa mente. Nós que somos pais e mães, ou quem é filho também, eu me lembro na minha adolescência, eu tinha um medo, e graças a Deus ele foi dissipado. Depois que eu aprendi isso aqui, anos depois eu consegui entender. Você já pensou, às vezes sai da sua casa seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, alguém que você ama, e vem na sua cabeça assim, a pessoa vai morrer. Você já teve essa informação? Essa pessoa não vai voltar mais. Alguém sai de viagem, ó, está tendo acidente direto. Batida, e essa estrada é perigosíssima. Será que vai voltar? Aí você já fica perturbado. Emprego. Está todo mundo sendo mandado embora, hein? Você também vai ser. Por quê? Por que só você não vai ser? Todo mundo está com problema, porque só você que não vai ter esse problema. Aí alguém do seu lado é mandado embora. Seu vizinho tem um problema. No seu trabalho, alguém que trabalhava com você é mandado embora. Ou alguma coisa acontece com algum familiar seu que foi lançada aquela mensagem e você, muitas vezes, se preocupou com aquilo ou deixou aquilo entrar, te intimidou, balançou você. Ezequias, irmãos, eu até anotei aqui para não esquecer, esse desafio que a Síria lançou contra Ezequias, e é muito interessante que Ezequias significa a força do Senhor ou fortalecido no Senhor. Então Senaqueribe estava atacando quem? Ezequias. Ezequias significa o quê? Fortalecido no Senhor. Então, em nós, existem áreas da nossa vida que estão fortalecidas no Senhor. E são exemplos de Ezequias. Agora, a intimidação e o blefe, a mentira, a sugestão, a má notícia. Olha, eu acho que você não vai conseguir isso aí, hein? Eu acho que vai dar um problema isso aí. Todo mundo está tendo esse tipo de problema, por que você não vai ter? Ficou doente. Isso aí deve ser um câncer. Isso aí deve ser uma doença grave. Irmãos, já aconteceu isso com vocês? Apareceu um carocinho no seu corpo. Às vezes por má alimentação. Não é? Quando a gente come alguma coisa, às vezes sai alguma coisa, não sai? Isso daí deve ser alguma coisa. A gente tem a tendência a receber notícia boa ou notícia ruim sobre isso. Pensar coisa boa ou coisa ruim sobre isso. Sempre é ruim. Nem sempre é Satanás que lança, mas ele potencializa. Então, queridos, o que aconteceu aqui com o rei Ezequias, quando foi lançada essa palavra para ele, ó, do mesmo jeito que eu invadi todas as terras aí ao redor, já destruí tudo, já conquistei tudo, vou conquistar você também. Por que só porque você tem esse Deus, você acha que vocês vão resistir? Então, essa intimidação é a primeira estratégia. Segunda Crônicas 32, 17. Verso 17. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará seu povo da minha mão. Primeiro foi um mensageiro que foi e levou, ó, Senaqueribe está aí, ele vai invadir. Não adianta Ezequias você tentar, porque vai acontecer com você.
Você vai ser destruído. Ezequias se posicionou, nós vamos ver daqui a pouco, e depois ele enviou cartas. Você leu aí? Verso 17. E ele também escreveu cartas. O que significa essas cartas para nós, irmãos? Eu queria que você, fica marcado aí, abre comigo em Deuteronômio 17:6. Deuteronômio 17:6. Diz assim, ó: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto. O que houver de morrer por boca de uma só testemunha, não morrerá. 2 Coríntios 13:1. 2 Coríntios 13:1. Esta é a terceira vez que vou vos visitar. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Por que estou lendo isso para vocês? O nosso adversário, ele é limitado, mas ele é ardiloso. A Bíblia diz que por boca de 2 testemunhas se confirma algo. Por boca de 2 testemunhas há uma testificação. É uma regra bíblica. Percebe que primeiro ele enviou uma mensagem. O mensageiro foi lá e falou: ó, vai haver destruição. Nós vamos atacar vocês e conquistar tudo. Ezequias se posicionou. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Mas depois ele enviou cartas. Agora vamos trazer para a nossa realidade isso. Alguém falou para você uma coisa: olha, você está com esse problema, saiu esse caroço no seu corpo, você está com essa dor aí do lado, você está com essa dor aí. E a minha avó começou assim, meu irmão, eu conheço uma pessoa, começou desse jeito, está sentindo desse lado assim, desse jeito mesmo. E você já está com aquele negócio na cabeça, você já está com aquilo na cabeça. Realmente é complicado isso aí, eu acho que isso aí. Aí vem uma outra pessoa e faz o quê? Confirma aquilo que está sendo lançado na sua mente. Você está com medo de alguma coisa do seu trabalho. Poxa, será que você mandado embora? Será que eu tenho prejuízo nisso, naquilo? Aí vem uma pessoa e fala, sabe uma coisa? Esses dias aconteceu isso comigo, eu estava assim, perdi o emprego. Aí, às vezes, a gente até é tentado a pensar assim, Deus está falando comigo. Olha, Deus deve estar falando comigo, hein? Ou você vai sair de viagem e vem uma mensagem na sua cabeça: não vai viajar, você vai morrer. Irmãos, acontece com vocês isso? Acontece? Amém. Não é só comigo então. Você vai morrer. Aí, naquela semana, naqueles dias, vem alguém e fala assim: olha, você viu quem morreu naquela estrada? A mesma que você vai. Você teve um acidente assim, assado. Aí você, Deus acho que está falando comigo, não é para mim não. Essa é a primeira posição que nós tomamos. Mas muitas vezes não é, irmãos. Muitas vezes é um roubo desse nosso adversário, que quer nos roubar. Muitas vezes é algo que você precisa fazer, é algum negócio que você precisa fechar, é alguma coisa que você precisa resolver na sua vida, na sua família, na sua casa, e você é impedido por um blefe desse, por uma mentira dessa. E usando muitas vezes o quê? 2 testemunhas. Uma aqui e alguém que vem e fala para você, ó. Eu não estou dizendo, irmãos, que toda vez que alguém vem e confirma uma coisa para você, não é de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ter discernimento e buscar o Senhor. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Nem sempre quando alguém vem e fala uma coisa que você está pensando, é Deus que está confirmando algo, irmãos. Nem sempre. Muitas vezes é o contrário. Nós vamos ver aqui daqui a pouco isso. Porque ele tentou intimidar na primeira vez, não conseguiu. A segunda vez ele mandou cartas. Nós vamos ver que ele não conseguiu também. Mas essa questão das cartas de intimidação, o propósito é atemorizar, é intimidar, confundir a gente, nos roubar. Terceira coisa, terceira estratégia que nós localizamos, vamos ver em 2 Reis agora. Vamos lá para 2 Reis. Vocês estão entendendo, queridos, até aqui? 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18, verso 37.
Tem um livro muito legal, se eu não me engano, é da Joyce Meyer. Eu não cheguei a ler esse livro, mas me falaram muito bem. Eu imagino que seja bom. E falo que o título é Campo de Batalha da Mente. Né? E quantos de vocês já ouviram? De fato, irmãos, a nossa mente é o lugar que nós recebemos esse tipo de blefe, esse tipo de informação, esse tipo de mentira. E que se nós não nos posicionarmos, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte, se nós não buscarmos o Senhor, a gente é roubado. E às vezes a gente começa a tomar decisões em cima daquilo que nós estamos recebendo de informação. E às vezes até vem alguém e confirma, é assim mesmo. E a gente não ouve o Senhor e ouve esse tipo de informação de pessoas ou que são lançadas contra nós. 2 Reis 18, verso 37. Vamos lá. Diz assim. Responde-me, Senhor. Opa, eu estou errado. Tem 1 Reis, né, irmãos? 18:37. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, chanceler, foram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. O que é isso aqui, Ronaldo? Por isso que eu falei que existem vários detalhes diferentes nesses 3 textos. Esse texto está falando da mesma história, só que aqui ele traz outros detalhes. Qual que é a realidade aqui? O rei Senaqueribe enviou esse Rabsaque para falar, foi esse Rabsaque que foi o primeiro a falar lá com Ezequias. E Ezequias, depois você pode ler com calma, nós não vamos ler porque é muito extenso os textos. Mas Ezequias mandou, vamos lá para o 37, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e a palavra Eliaquim significa trabalho. Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, esses eram aqueles que registravam as coisas do reino. Então foi o Eliaquim, significa trabalho, e foi o escrivão, que registrava as coisas do reino, para falar com o Rabsaque. Vocês já viram aqueles filmes, geralmente épicos, quando querem entrar em guerra, eles primeiro conversam, né? Vão lá, conversam, vai guerrear mesmo e tal, estão em paz, não estão, vão acordar, se não tem jeito, aí vira aquela guerra. Foi isso que aconteceu. Eles foram lá conversar. Chegou lá com o Rabsaque falou, não, você não está vendo que nós destruímos todo mundo aí? Você acha que vocês vão aguentar? Volta lá e fala para o seu rei, para Ezequias, que nós vamos acabar com tudo. O Deus dele não vai ser capaz de barrar a gente. Por isso que Eliaquim e Eliaquim, o mordomo e Sebna voltaram rasgando as suas vestes. Por quê? Sinal de humilhação, sinal de medo, de se expondo e falando, Deus, nós vamos morrer, vai acabar tudo. Então, o que é interessante nós notarmos aqui? Terceira estratégia que nós podemos colocar aqui desse nosso adversário. Ele busca, e nós até citamos alguns exemplos aqui, né? Como Eliaquim significa trabalho, tudo aquilo que tem a ver com o trabalho na nossa vida, eu não estou só dizendo um trabalho secular, nossa vida profissional, estou dizendo nosso trabalho diário. Nós temos trabalho em todas as áreas, sim ou não? Temos trabalho para educar, criar os filhos, quem tem filhos. Temos trabalho para crescer profissionalmente. Temos trabalho para viver uma vida com o Senhor, para negar aquilo que é proposto a nós. Temos trabalho para estar aqui nessa noite, com essa chuva, poderíamos estar em casa uma hora dessa, né? Debaixo das cobertas, né? Temos trabalho. A nossa vida é uma vida trabalhosa. A Bíblia diz que esses dias que temos vivido, os últimos dias, são trabalhosos. Seriam trabalhosos. Então, quem foi que rasgou as suas vestes? Eliaquim, significa trabalho. O ataque foi sobre ele. E foram sobre o escrivão, aquele que registrava as coisas do reino. O que significa isso? História. História de vida. Então, esses ataques, muitas vezes, desse tipo de adversário, é contra o quê? A nossa vida, o nosso trabalho diário. E quando eu falo trabalho, eu não estou falando mais uma vez da questão profissional só. Estou falando da sua vida. Desde quando você acorda até quando você vai dormir, você vive uma vida trabalhosa. Graças a Deus pelo Senhor que nos dá graça e vitória para vivermos uma vida em paz nele. Mas que nós temos trabalho, temos. Sim ou não, irmãos? Então, essas áreas que você pode estar pensando na sua mente aí, trabalhosas, são alvos desse tipo de ataque. E essas áreas que dizem da sua história de vida, desde quando você nasceu até hoje, ou seja, todas as áreas da nossa vida, irmãos, é fruto do quê? De tentativas de intimidação.
mentiras, más notícias. Muitas vezes nós recebemos uma notícia assim. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não tem medo de más notícias, porque elas vão vir, infelizmente elas vêm mesmo. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Agora nós precisamos ver se essa má notícia é verdadeira ou é mentira. É aí que está o grande ponto, irmãos. Porque muitas vezes não é verdade. A notícia que foi trazida até nós, soprada na nossa mente, ou falada por alguém, ou vista na televisão, aquela notícia não é verdadeira para nós. Mas alguém quer enfiar dentro da nossa cabeça que aquilo é para nós e vai acontecer com a gente. E aquilo é uma mentira que, se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser roubados. Entende isso, querido? Amém? Nós até colocamos aqui, eu vou colocar mais uma vez, falando no texto para você, 2 Reis 17, só virar a página aí. Olha só, nós comentamos aqui no início, quarta estratégia, 2 Reis 17, 22, nós vamos ver alguns versículos a partir do 22, veja só, 2 Reis 17, 22. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão havia cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, de modo que Israel foi transportado da sua terra para a Síria. Olha aí, Israel foi transportado da sua terra para a Síria, onde se encontra até o dia de hoje. Naquele momento, tá, irmãos? O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, olha aí, de Cutá, Avá, Amate e Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria. Samaria era a cidade de Israel, capital de Israel naquele momento, das tribos do norte, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Olha o resultado, queridos. No princípio da sua habitação, ali não temeram o Senhor, e este enviou leões que mataram uns deles. Falamos disso agora há pouco. Pelo que disseram ao rei da Síria: agentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele enviou leões que as matam, porque não conhece o culto do Deus da terra. Olha o engano aí. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá, habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria e habitou em Betel, ensinando-lhes como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os pôs nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Os babilônios fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartak, e os sefavitas queimavam seus filhos Adramaleque e Anamaleque, deuses de Sefarvaim. Mas também temiam o Senhor. Olha que absurdo isso. Mas também, Deus nunca aceitou isso, nunca vai aceitar a glória dele dividida. Mas também temiam o Senhor, e dos mais baixos constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. A Bíblia diz lá em Levítico que Deus estabeleceu os levitas, os sacerdotes, lembra? Lá atrás? E aqui qualquer um, eles mesmos nomeavam: oh, você cuida daqui, você cuida daqui. Virou uma mistura. Então qual é a quarta estratégia? Primeira nós falamos, intimidação, o blefe. A segunda, as cartas de intimação. Terceira, atacar o nosso Eliaquim, o nosso cérebro, nossa história de vida, nossa vida, o nosso trabalho. E a quarta é misturar a nossa vida de adoração. Tirar a gente do foco que é só Deus. Ah, mas isso aí para mim não tem problema. Vou adorar outro ídolo. Cuidado. Muitas vezes nós estamos adorando a nós mesmos. A gente às vezes pensa que o ídolo é só aquele de madeira de pedra, mas muitas vezes nós trocamos a presença de Deus por nós. Muitas vezes Deus não está sentado no trono, quem está é a gente, do nosso coração. Ou outras coisas. Filhos podem substituir Deus. Pode ou não pode, irmão? Conhece alguém que colocou o filho no lugar de Deus? Tem, gente. Marido, esposa, trabalho. Isso hoje em dia é comum. Não sei se vocês perceberam, mas o trabalho tem ocupado o lugar, muitas vezes, da família. Tirado o lugar da mãe, tirado o lugar do pai, tirado o lugar dos filhos.
Percebem isso? Nós vivemos um tempo em que a carreira profissional é top, né? Quando eu era mais jovem, não sou jovem ainda, quando eu era mais jovem, eu falava em casar, eu queria casar novo, 24, 25 anos. Mas eu tinha alguns amigos que falavam, não, eu vou casar depois dos 27. Hoje, irmãos, tem pessoas que falam, não vou casar, ou vou casar depois dos 35, 40, depois que eu estiver estabilizado, depois que... Entende, irmãos? Não estou dizendo que isso é pecado. Desde que seja um propósito de Deus para a sua vida, mas a Bíblia diz que os filhos são para a mocidade, né? Se a pessoa deixar para casar lá para os 40, ela vai ter o filho na mocidade? Não. Mas por quê? Não, eu preciso me estabilizar, eu preciso viver a minha carreira, eu preciso, né? Mães deixam os filhos, pai deixa os filhos por causa do trabalho. Nem por aí, velho. É um Deus. Não, eu amo a Deus. Mas você tem tempo para ele? Não, tem muita coisa para fazer. Né? Então, queridos, esse ponto da mistura de adoração, vários altares, nós precisamos ter um altar só na nossa vida. Amém? O altar ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai, é o único que tem que ter. Aqui nós acabamos de ler, eles tinham um monte de deuses lá misturado. Cada lugar tinha um altarzinho. Para quê? Satisfazer todo mundo. Estamos tudo junto aqui, né? É o ecumenismo que hoje nós vemos, né? Infelizmente, até algumas igrejas evangélicas se misturam. Vão fazer um culto ecumênico. Traz um aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então essa história de aqui, eles viviam isso, a todos os caminhos, todos os altares aqui. O importante é a gente ser feliz. Então, queridos, outra estratégia deles, tentar misturar o nosso foco de adoração. 2 Reis 17:5, e aí eu termino essa parte. 2 Reis 17:5. Diz assim, nós lemos lá em 2 Crônicas isso, aqui nós vamos ler em 2 Reis também. Então o rei da Síria subiu por toda a terra, foi até Samaria e cercou por 3 anos. Outra tradução diz que a sitiou por 3 anos. O que significa esse sitiar? Eles tinham uma estratégia de guerra que era assim, às vezes eles iam e entravam na terra e já na luta. Vai concordar? Vai ceder? Não. Então vamos guerrear e vamos tomar a terra de vocês. Essa estratégia é diferente. Qual que era? Eles sitiavam, ficavam ali em volta e deixavam o povo lá dentro. Ia acabar o quê? Alimento. A água. Nós vamos ver ali que a água tinha um riacho que corria por fora. Eles iam ficar presos ali e ficaram durante 3 anos. Chegou até o momento que eles se entregaram. Por quê? Acabou as estruturas que eles tinham. É uma estratégia que é usada muitas vezes contra a gente, se nós não nos posicionarmos. Fica aquele cerco em volta da gente. Já se sentiu cercado? Você fica dos lados, não tem saída. Por onde eu vou sair? O que eu faço? E agora? Não tem solução. Não tem uma porta para sair. Estou me sentindo cercado. Já se sentiu assim? Eles ficaram durante 3 anos, o povo de Samaria. E aí até que se renderam. Então, irmãos, nós não podemos ficar nem um dia, tá? 3 anos, misericórdia. Mas nós vimos aqui por quê, né? Samaria, a Bíblia diz, e nós lemos aqui, não deu para entrarmos nisso, mas o resultado de todo esse ataque assírio não foi porque Deus é maldoso, porque Deus, ataque ele. Eles escolheram uma consequência, eles vinham vivendo em pecado há muito tempo. Principalmente as 10 tribos ligadas a Israel. Eles vinham queimando os filhos a outros deuses, se envolvendo com um monte de lixo, com um monte de podridão, e Deus falou, tá bom, então vocês vão colher agora. Juízo. Por isso que aconteceu. E eles se sitiaram. Então, queridos, nós não podemos, muitas vezes nós somos cercados sim. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso lado, ao nosso redor, nos protegendo. A Bíblia diz também que Satanás está ao nosso derredor. Ele não pode passar ao redor, irmão. Ele não pode invadir o espaço. Amém? Mas nós somos responsáveis em estarmos com o Senhor, porque se nós abandonarmos o Senhor, o anjo do Senhor também, não adianta tentar segurar o anjo, não. Não adianta. Amém, queridos? Até aqui? Vamos caminhar para o final aqui. Eu queria mostrar para vocês algumas atitudes, então, para nós
destruirmos esse tipo de ação na nossa vida, contra a nossa vida. Isaías 36, 21. Pode abrir comigo, Isaías 36, no verso 21. Eu acho muito interessante isso aqui. Parece simples quando a gente lê, mas na hora que a gente está passando, é difícil. Precisamos do Espírito Santo nos ajudando. Isaías 36, verso 21 diz assim, ó. Vou ler o 20 para você entender. Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram sua terra da minha mão? Mesma historinha de sempre, irmãos. Toda aquela conversa. Para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão. Aí o verso 21. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam uma só palavra, porque o rei havia ordenado não lhe responder. Então, queridos, é uma estratégia para nós isso aqui. Quando a gente receber alguma informação ou lançada na nossa mente, ou falada por alguém, ou uma notícia que nós vemos e que aquilo entra no nosso coração e parece que aquilo vai acontecer com a gente, a primeira coisa que tem que fazer, não comece a reclamar. Não queira confrontar a pessoa que falou um negócio para você. Só se o Senhor te falar isso, tá? Mas a primeira estratégia, para você não dar motivo, você... Saiu aí, Márcio? A pessoa não desliga o celular, ó. Irmãos, se calar. Nós não precisamos dar esse tipo de resposta para esse tipo de seta lançada na nossa mente, para esse tipo de informação, de notícia errada, de mentira. A gente não sabe se é verdade aquilo. A verdade para nós tem que vir do Senhor, não dessas coisas, não dessas notícias. Acho que hoje não vai dar certo. Hein? Você viu aquilo ali? Você lembra que eu te falei? Ó? Vai acontecer. Olha aí. Vamos nos posicionar. A Bíblia diz que eles não falaram nada. Por isso que eu falo que é difícil. Não é fácil, né, irmãos? Se põe no lugar, no momento, na hora. É difícil. Mas a posição correta é se calar naquele momento. Não dar resposta, não esticar a conversa. Alguém vem com uma má notícia para você e se você for dar trela, aquilo ali pode virar um... Sim ou não? Veja só, segunda coisa que aconteceu. Isaías 37, verso 1. Quando Ezequias ouviu isso, ouviu o quê? Que o povo iria ser tomado, aquela terra seria tirada, etc. Verso 37, 1 diz: quando Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Está aí o nosso segundo passo. Quando você receber algum tipo de afronta, de intimidação, de notícia, de mentira, desse tipo de ataque, você precisa, primeira coisa, se calma. Não vai dar resposta, não vai querer brigar, não vai querer receber aquilo como verdade, mas vai para a presença do Senhor. A Bíblia diz que Isaías se humilhou, se vestiu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Isso significa o quê? Esse quebrantamento, entrega. Ele foi, na verdade, alguém que poderia falar para ele o que fazer, se era verdade aquilo ou não, e se fosse, o que deveria ser feito. A Deus. Nós precisamos buscar em Deus a solução. Não nas coisas, e não em nós mesmos, e não em pessoas. É Deus a nossa primeira solução e resposta. Se Deus nos mandar, nos direcionar para uma pessoa, nos oriente, nos ajude, Ele vai nos mostrar. Agora, a primeira pessoa é o Senhor. Amém, querido? Muitas pessoas têm se frustrado hoje em dia porque o primeiro recurso dela não é Deus. É um monte de coisa. Deus é a última tentativa. Ela tenta com todos os esforços. Quando chega a Deus, está tudo arrebentada. Quando chega. Isaías aqui nos mostra que qual deve ser a nossa primeira posição no momento em que nós estivermos passando por alguma situação de intimidação, de mentiras, de situações que estão nos ameaçando. Quando eu disse que estão nos ameaçando, eu estou falando dos nossos inimigos de verdade, tá, irmãos? A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra esses espíritos aí malignos que muitas vezes usam sim as pessoas. Mas não são as pessoas nossos adversários, são eles. Por isso que nós precisamos ir a Deus. E olha só, o verso 2 diz assim: então enviou Eliaquim, olha Eliaquim de novo, mordomo, Sebna, escrivão, e os anciãos aos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram: assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, vitupério e blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, mas não há força para dar à luz.
Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo. Evita operá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, a oração pelos que ainda estão vivos. O que significa isso aqui? Veja que Ezequias buscou Isaías e Isaías buscou os anciãos, como Eliaquim, aqui o Sebna também, o mordomo e o escrivão. E eles todos foram orar. O que significa isso, irmãos? Nós podemos contar uns com os outros. Nós podemos contar com a nossa liderança, com os pastores que estão sobre a nossa vida, com o irmão que pode orar por você, te ajudar, de confiança. Nós podemos dividir as cargas uns com os outros. Isaías não fez sozinho. Ezequias não ficou sozinho. Ele buscou o quê? Dividir com alguém de confiança, com sua liderança. Os anciãos aqui significam isso. Ou seja, precisamos ir ao Senhor, precisamos ter sabedoria no ficar em silêncio e precisamos buscar ajuda. De quem pode nos ajudar? Primeiro o Senhor, mas precisamos também buscar aqueles que estão conosco. São de confiança, tá, irmão? Deixa eu abrir esse parênteses. Seja sábio. Você não precisa abrir a sua vida para todo mundo. Você precisa abrir a sua vida, primeiramente, para o Senhor, para aquele que você confia, para aquela pessoa que você confia. Amém? Terceira coisa, para nós irmos para o final. Verso 14. Isaías 37, 14. Veja só. Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e a leu. Perante o Senhor isso, tá, queridos? Olha só. Então subiu à casa do Senhor e as estendeu perante ele. Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor Deus dos exércitos, olha só, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Veja que Ezequiel já colocou o desafio aqui, não é comigo, Senhor, é com o Senhor. A conversa aqui não é mais comigo, é com o Senhor. Ele está afrontando o Deus vivo. Davi fez isso também, né? Lembra lá de Davi com Golias? Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Então aqui no 18, é verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações das suas terras, lançando seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Olha o 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Queridos, nós precisamos levar esse tipo de coisa para o Senhor e transferir isso e falar: Senhor, é com o Senhor isso. A Bíblia diz ali que Ele, nós lemos no início, que Ele nos ajuda a guerrear as nossas guerras. Muitas vezes nós tomamos coisas para nós e queremos resolver que não é para nós resolvermos, pelo menos sozinhos. Nós precisamos fazer como Ezequias fez, levou até o Senhor. Falou: Senhor, é com o Senhor. Por isso, queridos, que nós precisamos, sabe de uma coisa? Conhecer a palavra. Eu e você precisamos conhecer muito a palavra. Por quê? Satanás não pode conhecer a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando Ezequias levou isso diante do Senhor, falou: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó, ele destruiu sim as nações, os deuses desse povo aí. Só que esses deuses não eram deuses. Só o Senhor é Deus. Eu fico pensando, Deus ouviu isso, falou: isso mesmo. É isso mesmo. Ele está me buscando, ele está reconhecendo quem eu sou. Ele sabe que pode contar comigo. Foi aí que Deus enviou um anjo. Ele fez isso, enviou um anjo e acabou com o exército assírio. Queridos, eu vou encerrar por aqui. A nossa hora já está indo embora. Mas eu queria fechar com vocês. E no verso, vamos voltar lá em 2 Crônicas 32, para nós encerrarmos. 2 Crônicas 32.
O verso 3 e o verso 4 fala de um posicionamento que nós podemos ter antes mesmo de sofrermos algum ataque. 2 Crônicas 32, verso 3 e verso 4. Achou, pode ir para mim, entendeu? Três e 4, isso. Então, queridos, esse verso 3 e verso 4 mostra uma atitude que nós podemos ter antes de sofrermos. Nós vamos sofrer o tipo de ataque, vamos sofrer, mas nós podemos evitar algumas coisas. Percebe que ali, Ezequias foi um homem muito sábio. Ele sabia que eles iam vir atacar, então antes ele falou assim, vamos tapar as fontes, vamos fechar o riacho, vamos... Olha só. Verso 3, teve conselho com seus príncipes para que tapassem as fontes de águas que havia fora da cidade e eles os ajudaram. O que isso nos ensina? Existem coisas na nossa vida que nós, muitas vezes, damos brecha para acontecer. Algumas coisas que nós damos brecha para sermos atacados. Essas são fontes que alimentam, muitas vezes, o nosso adversário. Coisas que nós deixamos sem aparar na nossa vida, que ali, você sabe que ele vai pegar ali. Você sabe que aquilo ali vai dar problema, ou pode dar problema. E nós não tapamos. Ezequias foi alguém que tapou a fonte. Ele mandou, eles vão vir, mas eles vão chegar lá, não vão encontrar água lá fora. Ou seja, por eles vão chegar cansados, vão tomar água, vão se restabelecer, não. Vamos tapar antes. Vamos dificultar a coisa para ele. Que vai vir? Vai vir. Mas eu não preciso facilitar. Então, queridos, queria deixar isso por último para nós hoje aqui. Vê na sua vida, busque o Senhor, aquilo que precisa ser aparado, as fontes na sua vida que pode estar alimentando ou pode alimentar esse tipo de ataque na nossa vida, para que nós possamos tapar isso. Amém? Vamos orar? Queria agradecer a vocês de terem vindo hoje. Sei que com essa chuva não foi fácil vocês saírem de casa. Mas eu creio que o Senhor, como o Heraldo orou aqui no início, vai nos honrar e nos alimentar com respeito a essas coisas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Temos estudado essas coisas porque nós queremos crescer, queremos entender e queremos viver isso e saber identificar na nossa vida quando estivermos passando por situações que temos falado aqui. Eu creio, Pai, que cada um de nós já passamos nessas últimas semanas e já identificamos algumas coisas que passamos e creio que o Teu Espírito já trouxe a nossa memória, trouxe ao nosso coração aquilo que precisávamos fazer de acordo com a Tua Palavra. E queremos pedir que isso continue acontecendo, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, e que nós possamos ser mais do que vencedores, como a Tua Palavra diz, em cada situação, Pai. Sabemos, Senhor, que esse tipo de adversário quer realmente lançar intimidação sobre nós, roubar nossa alegria, nossa paz, nos tirar do foco, contaminar a nossa adoração. Pai, mas nós sabemos também que o Senhor é Deus. O Senhor não é Deus como os deuses desse mundo. Os deuses desse mundo não criaram nada, são ídolos feitos por mãos de homens, mas o Senhor criou todas as coisas. E é no Senhor que nós confiamos e esperamos no Senhor. E sabemos que no Senhor nós estamos protegidos e podemos vencer sim, Pai. Então, Pai, nos livra e nos ajude para que nós possamos confiar no Senhor, que possamos estar firmados, fundamentados na verdade da Tua Palavra que nos diz que o Senhor está conosco, que o Senhor guerreia as nossas guerras, que o Senhor nos dá direção, nos dá vitória, nos protege, nos dá sabedoria também, Pai, para fechar e aparar aquilo que pode estar dando legalidade ou brecha, Pai, para esse tipo de ataque na nossa vida. Nos dá sabedoria para fechar toda e qualquer fonte, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, que tenhamos um restante de semana guardados pelo Senhor, e que tudo o Senhor seja glorificado na nossa vida, no nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite e até. Tá?